Amados irmãos, não sei se digo bom dia, boa tarde, boa noite. Por quê? Eu não sei que hora o irmão vai ter disponibilidade para acompanhar essa nossa reflexão. Mas gostaria de trazer aqui pequenos considerandos. Os irmãos vão encontrar ao longo do texto que preparei para os irmãos, que vai estar aí em slides, algumas palavras com alguma letra trocada e etc. Mas não se preocupe não, não tive tempo de fazer as devidas correções. Quando eu enviei para este momento aqui, onde estou gravando esta palavra para compartilhar com os irmãos, não tinha mais como fazer as correções. Mas, meus amados irmãos, estamos chegando ao final de mais um ano, 2024. Este sermão, que já tinha preparado, já vinha estudando há bastante tempo sobre as minhas considerações sobre o ano 2020 e 25, estava preparado exatamente para hoje à noite, no culto que teríamos, mas por motivos vários, deixamos de realizar a programação deste dia. Mas aqui vai, para os irmãos, toda a minha reflexão, tudo quanto já tinha anotado, e desde ontem fiz aqui alguns retoques em algumas colocações que pretendo passar para os irmãos dentro daquilo que eu espero em 2025. Por isso, eu chamo grandemente a atenção dos irmãos, porque esta minha palavra, ela é diretamente voltada para a membresia da minha igreja, mas também a quem interessa possa. Quem desejar, porque vai para o YouTube da igreja, é um pouco extenso para ficar no zap da igreja. Depois eu converso aí com os irmãos sobre como fazer chegar no YouTube da nossa igreja e ficará para eternamente. Mas aqui vamos trabalhar essa questão. Estou trazendo como texto básico a oração de Moisés, quando, diante de tantas dificuldades, tantos desafios, ele orou a Deus pedindo que Deus desse sabedoria a ele para que ele pudesse administrar o seu dia. E é algo que, de fato, nós precisamos. Precisamos de sabedoria para não só contar os nossos dias, mas para contar nossos passos, nossas palavras, as nossas ações, porque elas formam exatamente o nosso ser por completo. E vou me prender aqui a algumas colocações que fiz aqui textualmente, porque eu estou utilizando, por que eu estou gravando também? Porque já está provado por A mais B que tudo aquilo que a gente ouve e vê, a mente, o cérebro grava e não solta mais. Por isso, gostaria que estas colocações elas fossem, mas muito bem ruminadas pelos irmãos, ok? Por isso que trago aqui uma segunda coisa para a gente pensar. O que precisamos de sabedoria? Por que precisamos de sabedoria e contar os nossos dias quanto ao serviço do reino de Deus? O serviço do reino de Deus exige de nós. Aliás, eu gostaria, inclusive, de dizer que o serviço não é do reino de Deus. O serviço é dos servos de Deus. O reino de Deus hoje, ele é operacionalizado pelos servos de Deus. Por isso que a igreja está tão atrasada no que diz respeito à sua conquista de mundo, porque tem muitos servos que ainda não pegaram na enxada, não pegaram na pá, não pegaram na vassoura, não pegaram na espada para entrar nessa guerra grande contra o inimigo de Deus e, por conseguinte, contra os nossos inimigos. Agora, o serviço do reino de Deus, que precisa ser operacionalizado, precisa ser feito, precisa ser construído. O reino de Deus não está construído, ele está em construção. Foi assim que Jesus iniciou, colocou a pedra fundamental que é ele, e deixou para os seus servos irem colocando os tijolos até a conclusão. Eu diria que nós já estamos pertinho da laje desse grande império do reino de Deus. Precisa ser feito, precisa ser construído. E nós somos os operadores, nós somos os construtores, nós somos os engenheiros e precisamos estar ativos na construção desse reino. Assim como o biólogo tem o pão e a água, e isso aqui
é algo mais do que provado, ele tem o pão e a água. O espiritual tem o pão e a água, que é a nossa alimentação espiritual. Na biologia, quando a gente fala pão e água, implica em todos os alimentos que o organismo precisa. Assim, é na vida espiritual. A Bíblia chama de o pão da vida e a água da vida. Esse pão da vida e essa água da vida, o pão que é Jesus Cristo, é o nosso alimento primeiro. E este pão e esta água, ela segue uma receita. Como é que a gente deve desse pão comer, dessa água beber? Como é que a gente vai compartilhar com outros este alimento espiritual? Também está na palavra de Deus, que é exatamente a receita, o receituário, onde e como fazer todas essas questões. E peço a atenção dos irmãos para esta tríade de verdade que vou apresentar agora. Se eu, por exemplo, não estou, preste atenção, se eu não estou constantemente com Jesus, eu não tenho o médico ao meu lado. Se não tenho o médico ao meu lado, eu não tenho receita para a medicação que eu preciso. E se não tenho a receita, não sei o que comer, nem sei o que beber, e certamente morrerei. Lentamente, vagarosamente, mas não tem jeito, morrerei. Por isto, preciso de Deus para desenvolver e praticar a minha sabedoria, para viver com qualidade. Eu tenho um alimento que alimenta a minha alma, o meu espírito, fortalece o meu espiritual, e este espiritual precisa de Deus. Por isso eu faço minhas ou nossas as palavras de Moisés. Senhor, nos dá sabedoria para ensinar os nossos dias, os nossos minutos, as nossas horas, e assim possamos nós todos administrar os nossos passos. E aí entra a igreja, nesse contexto muito especial, a Igreja de Jesus Cristo. E o que representa a igreja no campo da nossa saúde espiritual? Eu gostaria que o irmão atentasse bem. Em minhas pesquisas, tanto na Bíblia, quanto em tantos outros pastores, teólogos e pesquisadores, eu encontrei essa situação bem engraçada e coloquei aqui em poucas palavras para nós. O que representa a igreja? A igreja é o meu exército, onde tenho que me apresentar para o trabalho. Não tem outra coisa, irmãos, não tem outra coisa. O crente não tem outro lugar. Se ele não estiver no exército dele, ele vai estar no exército de um outro comandante. E o outro comandante, nós sabemos muito bem que ele não presta. Ele mata, ele não treina, ele mata. Então a igreja é o meu exército, onde tenho que me apresentar para o trabalho. Se não estou na igreja, estou fora do meu plantão. E não somos membros isolados. Fazemos parte de um corpo intrinsecamente, não posso ficar fora dele. Isto é um princípio bíblico, não estou alterando, nem inventando, nem inovando nada. Eu, como crente em Jesus, sou soldado de Cristo e todo soldado tem que ter o seu quartel. E o quartel é exatamente a igreja de Jesus Cristo, que é formada por todos os seus soldados. Agora, Moisés deixa o exemplo e o apelo para nós sobre esse contexto que estou apresentando. Vamos conhecê-lo. Primeiro, peça a Deus sabedoria, pois é na igreja e com a igreja que a gente desenvolve a nossa espiritualidade. Na igreja e com a igreja, a nossa espiritualidade vai estar com saúde sempre constante. Isso aqui não é uma adivinhação, não é uma imaginação. Isso é uma prova nítida, porque a gente vê muitos homens, muitas mulheres, que de fato estão aí, no dizer popular, vendendo saúde espiritual. Por quê? Porque está constantemente no seu quartel, que é exatamente a sua igreja. E preste bem atenção nisto, amados irmãos, senhores crentes. Deus criou e deu as duas únicas bênçãos ao homem, que lhe geram as maiores riquezas de toda a sua vida, quer presente, quer no porvir. E quais são estas duas obras que Deus criou e deu para o ser humano? Vamos lá. A primeira é a família.
A família não foi criada pelo cartório, por juiz, por pastor, por igreja. A família foi cria de Deus. E ele deu ao homem de presente. E a família me traz a seguinte situação, interrogação. O que é o ser sem família? Você pode me dizer, você pode conceituar para mim? O irmão ou a irmã pode conceituar o que é um ser sem família? Ou seja, um ser que não tem filho, não tem pai, não tem marido, não tem esposa, não tem ninguém. O que é um ser sem família? Um ser sem família é um ser desprovido de um aglomerado de pessoas próximas que a gente chama de família. E eu costumo comparar o ser sem família a uma veia sem o sangue. A veia sem o sangue não deixa de ser veia, mas não gera vida. A gente examina, por exemplo, um cadáver, ele tem ali 10, dezenas, centenas, quem sabe milhares de veias, mas nenhuma carrega vida. Por quê? Porque elas estão vazias da sua missão, do objetivo para o qual ela foi criada e posta no organismo humano. Por isso que o que é um ser sem família? A família, por exemplo, cuida da vida toda do ser humano. Ela não cuida só do lavar, do fazer comida, não. A família é esse contexto, ela está sempre presente no todo do ser humano. Um ser sem família, ele é tão insignificante, preste bem atenção, tão insignificante, que nem no dicionário nós encontramos esta expressão. Eu coloquei em vários espaços, né, o que é um ser sem família. E a resposta que tem é: não existe nenhuma análise dessa expressão sem família. Ou seja, um ser sem família é como um zero à esquerda, é como uma inexistência. Por quê? Porque a família foi Deus quem criou e deu para o ser humano desfrutá-la. A segunda bênção que Deus criou para nós, por exemplo, é a igreja. A igreja não foram os apóstolos, não foram os profetas. A igreja não saiu da cabeça dos filósofos. A igreja foi fundada por Deus. Foi Deus quem criou, quem fundou a igreja e entregou para o ser humano. Aí vem a minha segunda sentença. O que é um ser sem igreja? Aliás, alguns escritores até escreveram livros sobre isso, né? O Desegrejado, é mais ou menos assim a sentença. Existe um livro bem especial, recentemente foi escrito, sobre o que é um ser sem igreja. Um ser sem igreja é um ser que anda na contramão de Deus. Um ser sem igreja é um ser fora de todos os planos de Deus para a vida. Por quê? Porque a igreja foi criada. Aliás, a igreja não foi criada, a igreja foi fundada para o bem do homem como pessoa e da humanidade como raça. Por isso que o ser sem igreja é um ser sem caminho. O ser sem igreja é um ser sem verdade. O ser sem igreja é um ser sem direção humana e sem vida eterna. Por isso que é um zero à esquerda. E por quê, pastor Deusmar? Porque a igreja, ela cuida da espiritualidade toda. A família cuida do ser humano todo, cuida do seu zelo, da sua educação, da sua higiene, da sua alimentação. Aí a igreja cuida exatamente de todas estas coisas, mas por dentro da alma, do espírito, e trabalha nesta relação perfeita da obra criada com o grande Criador. Estas duas bênçãos que Deus enviou para nós. Agora, senhores crentes, por que estou usando essas expressões até certo ponto indireta? Porque com toda certeza muitos irão ter contato com essa palavra que estou endereçando à minha amada igreja. Por isso, senhores crentes, preste atenção. Nossa vida terrena, atenção, a nossa vida terrena não durará muito. E precisamos de sabedoria para nos prepararmos para o que está por vir. E aqui está o meu grande anseio, que vai ter algumas divisões para o ano que está chegando. Vamos conhecê-los. Meu primeiro anseio. Desejo que cada membro que faz a Igreja Batista da Aldeota, cada membro que faz a nossa igreja, desejo ardentemente que não morra de fome com o pão e a água na mão. Parece até assim uma sentença impossível, mas tem muito crente faminto com o pão e a água na mão.
nem mata a sede e nem mata a fome. Eu peço a Deus que nenhum crente morra de fome, tendo pão e a água na mão. Segundo, não morra de omissão, tendo tanta coisa para fazer. Eu confesso aos irmãos uma coisa que eu entro no campo da impossibilidade. Eu não sei como é que tem crente que não faz quase que absolutamente nada na igreja, quando a igreja tem mais coisa para fazer do que qualquer empresa, mesmo que seja gigante. A igreja é uma instituição que tem trabalho para toda e qualquer profissão, para toda e qualquer pessoa. A igreja tem o que fazer até para os analfabetos, e me permita aqui o adágio popular, analfabeto de pai e mãe. Por isso que não morra na omissão quando tem tanta coisa para fazer. Terceiro, não morra de parasitismo espiritual, tendo tanto o que fazer no reino de Deus, como acabei de grifar na nossa segunda sentença. Quatro, não morra na passividade. Sabe por quê? Porque os passivos nunca saem na frente. Sempre são os últimos. E, aliás, na psicologia, por exemplo, quando a gente estuda a formação do caráter, da personalidade da pessoa, tem aquele que é ativo e aquele que é passivo. E os estudos feitos mostram que é difícil um ser passivo assumir um comando de uma empresa, de uma direção, ou seja, assumir direção de quem quer que seja. O passivo está sempre andando no rabo da fila, sempre atrás. E peço a Deus que não permita que as ovelhas que fazem a Igreja Batista da Aldeota vivam nessa passividade. Até porque sempre são os últimos em qualquer escala profissional. E quinto, não termine a vida sendo rabo, porque Deus nos fez para ser cabeça, e a expressão bíblica é exatamente esta: Deus não nos fez para sermos rabos, mas para sermos cabeças. Diante disso, vou apresentar um quadro dos meus anseios para a Igreja Batista da Aldeota em 2025. Hoje, contando assim, por alto, mesmo tendo o hall de membros que me foi endereçado pela irmã Aline. Mesmo assim, tendo o hall de membros, os nomes escritos, eu encontro, pelo menos eu encontrei contando, uma relação de 22 homens e 33 mulheres. Não estou dizendo que são precisos. Talvez eu tenha pulado algum ou alguma, mas encontrei 22 nomes, homens e 23 mulheres, e eu tive o cuidado de escrever os nomes para depois fazer a contagem. Eu não consegui fazer a contagem de adolescentes para baixo, e com isso não quero dizer que não são importantes na vida da igreja. São e muito. E diante do exposto, eu levanto os meus anseios. Lá vai. Trago para esta reflexão, presa nesses anseios, como já disse, exatamente a oração de Moisés. Ensina-nos, que eu vou singularizar aqui, Senhor, me ensina a contar os meus dias. Eu não sei quantos são, mas eu preciso administrá-los com presteza, com eficiência, sempre voltado para o objetivo para o qual eu cheguei a este mundo. E o pedido do salmista, de Moisés, que ensina-me a contar os nossos dias, eu trago aqui o meu particular significado quanto a isso. E eu diria, o que é que significa este pedido? Eu respondo, nós precisamos que Deus nos dê a conhecer, meus amados irmãos, minhas irmãs, a curta duração da vida que temos e produzir o máximo que pudermos na seara dele. Eu não estou preocupado com o quanto, eu estou preocupado com o que eu vou construir nesse espaço de tempo que Deus me acrescenta. E aí vem o meu anseio número 1 do ponto de vista organizacional. Eu estou trazendo aqui essa linda sigla HCA, Homens Cristãos em Ação. Ah, meus amados irmãos, que coisa para doer o coração de um líder, de um pastor, vendo 22 homens que não estão na frente de muitas atividades, inclusive da sua missão como homem criado por Deus. Nesta organização, trago meu anseio
que é o anseio 1, anseio ver uma organização de homens, mas uma organização de homens ativa, nada de estar para trás, todos envolvidos com o reino de Deus, todos tendo a sua presença, todos tendo sempre o seu presente. Eu estou aqui. Por que eu estou aqui? Porque eu fui lavado, eu fui purificado, eu fui justificado, eu fui comprado com preço de sangue para estar aqui. Então este é um dos pontos deste meu primeiro anseio. Segundo, eu anseio ver todos os homens da igreja, todos comprometidos com a saúde da igreja em que se congrega. A igreja, meus irmãos, a saúde da igreja depende da minha saúde. A rigidez da igreja depende da minha rigidez. O afeto da igreja depende do meu afeto. Sou eu quem faço a igreja. A minha igreja vai ter bom humor ou mau humor. Depende de mim que faço e sou igreja. E dentro deste anseio, todos comprometidos com a saúde da igreja em que se congrega, não me alegro, meus irmãos, não me alegro. Gravem isto. Não me alegro, estou abrindo o peito aqui para os irmãos e eu ia fazer isso ao vivo, presencialmente. Talvez eu durasse até o dobro do tempo que estou levando aqui, porque estou preso aqui a gravações, nem sei como é que vou transferir isso aqui. Mas eu não me alegro ver este exército de homens de nossa igreja, em sua maioria presentes em uma pequena fatia da igreja, que é o culto dos domingos à noite. E nem sempre os vejo todos. É muito pouco para tantos homens salvos e santos pelo Senhor. É muito pouco. Eu ganho uma semana, eu ganho um dia, eu ganho 24 horas. E estou vivendo a minha vida cristã como? Uma hora e meia. E quando não chega atrasado, ou não sai mais cedo. É muito pouco, meus amados irmãos. E diante desta responsabilidade toda, eu até perguntaria para diminuir essa questão. Quais são as responsabilidades de um homem crente? O irmão já parou para pensar? Independente da sua idade. Você é homem casado, você é homem solteiro, você é jovem. Qual é a sua responsabilidade como homem? Alguns já criaram, outros estão no processo de criar. Qual é, ou quais são, a responsabilidade do homem crente? Vamos ver aqui. Estou trazendo aqui algumas situações para nós. Primeiro, responsabilidade com a sua saúde espiritual. A sua saúde espiritual é responsabilidade sua. Não tem que estar culpando esposa, filho, Deus, igreja, é sua. A saúde é sua, a vida é sua. E a saúde espiritual depende do pão e da água que está na Bíblia. São essas três coisas aí. O crente só tem saúde se praticar essas três coisas, se estiver sempre em oração, porque está sempre abrindo o seu peito, confessando os seus pecados, as suas falhas, as suas vulnerabilidades, está abrindo o peito para Deus. Aqui, Senhor, tu conheces, sabe, está tudo aqui, por favor, Senhor, me ajuda, tá pronto, é a sua fala, é a sua primeira alimentação. Aí depois que Deus ouve a sua lamúria, a sua ação de graças, ele vai dizendo o que é que você tem que fazer. Ande por aqui, ande por ali, coma isso aqui, beba aquilo ali, porque aí Deus começa a falar ao seu coração por meio da sua palavra. Por meio da sua palavra. E o terceiro, você já orou, você já ouviu Deus, agora você vai fazer o quê? Vai exercitar a sua vida cristã. E a gente não consegue exercitar a vida cristã sem igreja, irmãos. Não consegue. Nós não conseguimos. A igreja tem um plano de ação para todos, e eu faço parte desse todos. Então eu tenho responsabilidade com a minha saúde espiritual. Crente doente é um mal do século, eclesiasticamente falando. O crente doente é um problema na vida da igreja, porque é uma preocupação para todos. Segundo, responsabilidade com o seu crescimento cristão. Se tem saúde espiritual, você já está fazendo essas três coisas. Obviamente, você nem percebe. Os outros é que percebem o seu crescimento. Terceiro, responsabilidade com a sua maturidade. Essa tríade aí que está tão intrincada que uma ajuda a outra. E qualquer uma dessas se parar para a tríade completa. Depois vem responsabilidade no compromisso com a sua família, como esposa, como mãe, como pai, como irmão, como tio, como avô.
Nós somos responsáveis por aquilo que Deus colocou em nossas mãos. E a família, Deus colocou em nossas mãos. Depois vem a responsabilidade com a sua igreja. Assim como eu sou responsável pela minha família, que faço parte dela, sou dela e ela é minha, este quinto não tem diferença. Compromisso com a sua igreja como membro do corpo e real cooperador com os demais membros. Não adianta fugir, porque se fugir, vai pagar um preço mais caro. Não adianta fugir. Eu uso até um adágio popular bem simples. Se entrou no fogo, não tem jeito, você vai se queimar. Na pior das hipóteses, vai sair fedendo a fumaça. Mas trazendo para o positivismo, compromisso com a sua igreja é seu. Tudo que a igreja faz é responsabilidade sua. Eu não gostei daquilo. Onde é que você estava quando a igreja estava reunindo para decidir as questões? Eu estava, então não reclame. Eu, inclusive, estava conversando com alguns irmãos que, em nossa reunião, por exemplo, foi votado que a gente tivesse a nossa programação no dia 31 de dezembro. E muitos que votaram para a gente ter essa programação não estão presentes. Então, eu tenho que ter também esse tino de responsabilidade com aquilo que a minha igreja é e com aquilo que a minha igreja faz. Por isso, este quinto item, seu compromisso com a sua igreja como membro do real corpo e real cooperador com os demais membros. Então, eu tenho responsabilidade com vocês, vocês têm responsabilidade para comigo. Aqui a mão. 5 pontos diferentes, tamanhos diferentes, mas todos eles estão na mesma raiz, isto é, igreja, e nós somos os dedos de uma mão. 6º, fiel a Deus quanto às suas exigências determinadas pelo próprio Senhor da vida. Para isso, precisamos nos organizar e anseio ver os irmãos que são dedicados, inteligentes, se movimentarem. Não existe inútil no reino de Deus. Meus irmãos, nós não temos condições de imaginar o que esses 22 homens, mais ou menos, porque é mais, podem fazer no ministério da Igreja Batista da Aldeota, em todos os aspectos da missão que ela tem neste planeta. Aqui está exatamente o meu anseio para esta organização HCA. Meu segundo anseio, MCA. Não tem muita diferença. A diferença é que Deus fez um homem e Deus fez outra mulher. Ele só criou essas 2 peças. Os seres humanos estão inventando a terceira, a quarta, a quinta, a 10ª, estão inventando porque não sabe e não conhece a raiz da obra criada ou a intenção do Criador. Mas, neste segundo anseio, eu contei 33 mulheres. Que exército fabuloso! Que exército maravilhoso! Que exército produtivo! Sei que esse ministério tem trabalhado bem, muito bem, mas anseio vê-las em todas, envolvidas todas, sustentando a sua igreja em tudo quanto lhes compete. Aqui segue o mesmo roteiro dos homens. Quais são as funções de uma mulher? Na vida pessoal, na vida familiar, na vida profissional, na vida espiritual, como serva, como professora, como doutora, e como serva também, que a serva do Senhor está acima de toda e qualquer profissão. Esta missão da mulher, ou as missões, ou as funções. Vamos dar uma espiadinha nisso aqui. Nós temos, por exemplo, a saúde espiritual da mulher. Faço as palavras que enderecei aos homens para as mulheres também. Não tem diferença. É oração, é Bíblia e é atividade no reino. 2, cultivo de seu crescimento total no reino. Me policiando para não ficar só na ponta, não ficar só no meio, não ficar só atrás. Eu faço parte do todo. Eu posso não estar na cabeça, mas faço parte dela, sinto a presença dela. 3, responsabilidade como esposa, que não é muito fácil. Aliás, é difícil. Como mãe, como filha, como serva. 4, compromisso com o reino daquele que ele salvou e recrutou para o seu exército. 5, são tantas que parafraseio Salomão quando disse: mulher virtuosa quem a achará. Parafraseando esse texto, com a permissão de Deus, eu trago mulher operosa na igreja do Senhor. Onde encontrá-la?
Deixa essa pergunta. Eu respondo. Onde encontrá-la? Aqui na IBA, na nossa igreja. Temos mulheres operosas, valorosas, e que precisam abrir muito mais a cancha da cabeça, do intelecto, do coração, de todos os membros, para atingir muito mais o que tem atingido até aqui. Este é o meu segundo anseio para 2025. Meu terceiro anseio. Atenção, irmãos, agora eu vou somar. Temos mais de 50 crentes talentosos em nossa igreja. E anseio vê-los, atenção, cantando, louvando a Deus, formando corais, grupos musicais. Como anseio ver a minha igreja envolvida em louvores vários, engrandecendo ao nosso bondoso Salvador. Anseio ver conjunto masculino, conjunto feminino, conjunto de criança e um grande coral mesclando todas as idades possíveis. Oh, meu Deus, faça verdadeiro este meu sonho, esta minha ânsia. Eu quero dizer para os irmãos, não sei se já disse isso, que eu aceitei a Cristo praticamente cantando. Quando fiz minha decisão, logo, o pastor Francisco, que era o pastor da igreja, também era o regente, ele sempre chamava as pessoas para cantar, fazer parte do coral, conjunto masculino, grupos musicais. E lá estava lá o Deusmar, que nem sabia direito o que era ser crente, cantando no coral. E o pastor Francisco dedicava um tempo bem especial ensinando as notas. Eu sempre pegava o hino escrito e eu mesmo fazia as minhas configurações. Quando era para subir, estava uma setinha, cantando setinha, baixar. Não sabia o que era fermata, mas segurar, eu fazia uma bolinha e tal. Eu sempre criei a minha simbologia. E sempre cantei, mesmo não tendo voz adequada. Em coral cantava baixo, em grupo masculino cantava o barítono. É importante, a música, meus amados irmãos, é importante. Não espere, você chama, eu quero cantar. Meus irmãos, é difícil a gente ter um culto à noite com solos, com duetos, com corais. E nós temos um exército de 50 crentes, homens e mulheres, todos têm voz, talento. E esse grande coral, hoje mesmo acordei com um coral cantando, você ligou a televisão lá, e a gente vê Junior e um setentão. E claro que o responsável, o regente, o ministro, ele prepara, ensaia, para que não haja discrepância nas vozes das faixas etárias diferentes. Coisa perfeita. Você ficava assim atento para ver alguma falha, não tinha porquê, porque eles estavam ensaiando, todos bem vestidos, todos bem perfilados. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Pai, me permita dizer aqui, diz que inveja é pecado. Nem sempre, tá? Nem sempre. Porque este é o meu anseio na música. Inclusive, tem uma igreja, e eu conheço o pastor, ele começa a pregar. O tecladista, o pianista, ele não sai de lá. É a função dele, está de plantão. Lá tem plantão. Quem é que vai tocar pela manhã? Tem lá. E não falta não, tá? E nem chega atrasado. Quem é que vai cantar? Quem é que vai cantar na quarta-feira? Tem tudo lá. E o que vai ser responsável pelo teclado, por exemplo, domingo à noite, no culto? Quando o pastor começa a pregar, ele não sai de lá. Ele fica tocando uma música bem suave, instrumental, é claro, bem suave. Assim como que alguma coisa que está acariciando, dando mais afago, mais afeto à mensagem que está sendo pregada. O próprio pastor, ele mesmo diz que ele se sente bem. E quando o pastor na pregação faz assim aquelas paradas, sempre tem as paradas, ele eleva um pouquinho o tom, depois ele baixa. Durante todo o tempo, quando prepara o apelo, por exemplo, ele já tem a música preparada, instrumental, antes de cantá-la congregacionalmente. Ah, meus irmãos, é o meu anseio. É o meu anseio. E tenho pedido a Deus para que eu não morra no seco, porque eu estou nadando para isto. Por isso, meus amados irmãos, nossa igreja com tantos talentos musicais, tem hora, por exemplo, que eu vejo o Vanilson no contrabaixo, o Vanilson na guitarra, domingo agora ele estava na bateria, é muito talento.
Irmãs que ficam cantando aqui, às vezes atrás de mim, no contralto, outras soprano, tem voz, tem talento, tem talentos. Estamos deixando passar o tempo, jogando fora. Oh Deus, ensina-me a contar os dias para dedicar meus talentos a Ti. Não dá para ficar feliz, amados irmãos. Eu anseio muito louvor com eficiência, com envolvimento, sem crítica e com muita entrega, nada de criticar. É entregar para fazer. E outra, não é para derrotar o adágio que diz quem canta seus males espantam, que eu nem sei se isso é verdade. Não é para isso. É para nos envolver fazendo. E eu deixo aqui uma situação bem especial, meus irmãos. Meus irmãos, minhas irmãs, nós fomos comprados por bom preço para sermos, nós não fomos comprados por bom preço para sermos ouvintes. Crente não é ouvinte. Crente é um adorador. Ele está sentado, ele não é só ouvinte, ele está participando, ele está recebendo, ele está ruminando, ele está aprendendo para, quando sair dali, pôr em prática tudo aquilo que Deus está colocando dentro da sua vida. E eu vou repetir: não fomos comprados por preço caro para sermos ouvintes das coisas espirituais. Vem o meu anseio 4. Já terminando. Ah, meu Deus! Como anseio ver uma EBD organizada, motivada, envolvendo a membresia a quem a ela se achega. Meus irmãos, vocês sabem, eu sou muito triste com a nossa escola bíblica. Aliás, nós não temos escola bíblica dominical. Nós temos apenas um grupo de irmãos que vão à igreja domingo pela manhã e não seguem nem horário. É muito triste. Nós não temos escola bíblica dominical. Eu anseio chegar pela manhã em minha igreja e ver a liderança, os professores, os alunos, os velhos, os novos, as crianças, todos animados para os debates das lições que irão ser estudadas. Aliás, já foram estudadas em casa e ali vão ser debatidas. Os crentes chegando cedo com as suas Bíblias e material didático pronto para buscar e saber, não compartilhar com os professores e alunos. Meu Deus, este é um dos meus maiores anseios. E eu pergunto aqui, amados irmãos, Igreja Batista da Aldeota, nós temos gente para isso? Para termos uma EBD organizada, ordeira, crescente, instrutiva? Eu digo, temos gente para isso sim. Nós temos irmãos para isso sim. Nós temos talentos para isso sim. Temos um grande, poderoso e amável Senhor para nos ajudar e orientar nisso sim. O que está faltando, meu Deus, eu pergunto, me diga, por favor. E desde quarta-feira, ruminando essa situação, eu coloquei para Deus, assim como Moisés colocou a sua oração. Meu Deus, o que é que está faltando? O que é que está atrapalhando? Se sou eu, me delete, Senhor, que tu sabes fazer isso. Tu sabes entrar num disco rígido, faz o que quer fazer, altera o que quer alterar e não vai deixar marcas, não vai deixar cicatrizes negativas. Me deleta se sou eu, porque a obra precisa ser feita. Se não sou eu, desperta a todos. Permita que se acordem, se levantem, porque chega desse parasitismo espiritual em uma gama de crentes em Jesus Cristo. Para não cairmos, e eu diria o seguinte: vou repetir esse texto aqui. Se sou eu, me delete, Senhor. A obra precisa ser feita. Se não sou eu, desperta a todos. Para quê? Para não cairmos na desgraça da maldição declarada por tua própria palavra que diz: maldito todo aquele que fizer a minha obra irresponsavelmente. Eu não quero estar nesta, mas não quero mesmo. E por isso quero chamar a atenção dos irmãos para uma letra que não é evangélica. Vou logo dizer para vocês. Ela não é evangélica, mas fala da mais intensa realidade vivida e vivenciada nos corredores eclesiásticos. O título da música é Para Não Dizer Que Não Falei das Flores. Um pouco de história desta música. Já disse, ela não é evangélica.
É um hino de resistência, e está com G, com S, tá? De resistência ao regime militar brasileiro daquela época. Este hino foi escrito por Geraldo Vandré, em 1968. A música, o hino, retrata a realidade brasileira e conclamava a população a reagir contra a situação política daqueles dias. E ela diz o quê? A música diz assim: ela pedia, como foi cantado naquele tempo, ela pedia para o povo se levantar de suas cadeiras. Segundo, ela pedia para o povo fugir de sua zona de conforto. Terceiro, ela pedia para o povo descruzar os braços, pois braços cruzados não conseguem pegar nenhuma vassoura para varrer. A música pedia para o povo se movimentar, produzir, construir e viver. Ah, meu Deus, por que este hino que não é evangélico entrou no meu contexto de reflexão? Porque é isso que estou vendo o povo de Deus. É assim que está o povo de Deus. A igreja não consegue conquistar espaço, a igreja perde na sociedade, a igreja não tem voz de comando, a igreja foge de política porque tem medo de política. E por que isso? Por que isso? Porque o povo precisa se levantar de suas cadeiras. Crente sentado não rende. O povo precisa fugir da sua zona de conforto, abrir essas portas, amaldiçoar essa zona de conforto. O povo de Deus precisa descruzar os braços. O povo de Deus precisa se movimentar, precisa construir, precisa viver, precisa evangelizar, precisa estar um com o outro, conversando aqui, tirando aqui todas as mesclas de erro e procurando a perfeição do irmão. Porque erro já tem quem veja demais. O diabo não deixa passar um erro nosso. Eu não tenho que estar preocupado com os seus erros, eu tenho que estar preocupado com os seus acertos. Cada acerto vai vencer, derrotar um erro que porventura esteja na vida do irmão. Este é o hino. É o hino. E por isso, meus irmãos, preste bastante atenção no que vou colocar aqui agora. Preste atenção. Primeiro, ninguém nasce com longevidade. Deus não assinou nenhum contrato dizendo que você vai viver 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Não. Não tem isso na Bíblia. A nossa vida é muito curta. A nossa vida se restringe ao presente. Então, esse presente eu tenho que fazer o que possível for. 2. Ninguém nasce com garantia de tempo. Um dia, uma semana, um mês, ou coisa que valha. 3. Nós encontramos nos cemitérios túmulos de toda a idade, variadas possíveis. Encontramos o corpo de Noé, foi para o cemitério. 950 anos ele viveu. Com 600 anos teve o primeiro filho. Encontramos o corpo da francesa Jeanne Calment, não sei se essa é a pronúncia. Ela morreu em 1997, com 122 anos e 164 dias. Ela foi enterrada, está lá o túmulo dela. Tem lá, no cemitério também tem túmulo de adolescentes, tem túmulo de crianças, tem túmulo de pessoas que nem chegou a nascer ou chegaram a nascer. Todo o tamanho. Por quê? Porque nós não temos nenhuma garantia de que vamos viver. O ano que vem eu vou melhorar a minha vida espiritual, eu vou contribuir mais com a minha igreja. Esse ano que vem não existe. Ele pode não chegar. E na esmagadora maioria das situações, ele não chega. Agora, saindo do hino da política, pegando a essência e a intenção do seu escritor, eu entro no reino eclesiástico, que neste momento é o meu maior anseio. E agora, nós temos uma igreja, a noiva do Senhor. O Senhor é meu noivo, eu sou noiva dele. É honra, né? É honra. Nós temos a igreja do Senhor. Esta igreja está sobre as nossas responsabilidades, que eu vou singularizar aqui, está sobre a nossa responsabilidade. Mas eu diria também que ela está sob a nossa responsabilidade. Nós somos responsáveis pela igreja como ser salvo. A igreja tanto está sob quanto sobre, porque eu sou igreja. Nós somos igreja.
3, a igreja precisa andar em todos os seus ministérios. É eu lhe ajudando a subir a calçada, é você me ajudando a descer a calçada, é você me ajudando a atravessar a rua, é você me acompanhando para falar com alguém. Isto é igreja, senhores crentes. 4, o Espírito Santo capacita cada um para o exercício espiritual na sua igreja, mas capacitar quem? Se ele não vê. Capacitar o quê? Se ele não tem um crente na mão. 5, a igreja precisa andar com todas as suas atividades. Senhores, não é só culto da noite, é culto da noite, é culto da quinta, é culto de oração, é escola bíblica dominical, são as reuniões que interessam a todos, são as organizações dos irmãos e das irmãs que trabalham singularmente para operar no coletivamente. São as atividades da igreja. A igreja precisa andar em todos os quadrantes da sua existência. 6, os crentes precisam montar seus planejamentos de ação, incluir a igreja dentro dela. Você tem um plano de oração? Tem, inclui a igreja. Você tem um plano de compra? Inclui a igreja. Você tem qual é o plano da sua vida? A igreja não pode estar fora porque você é a igreja. Eu não tenho como me excluir. Meu anseio ver uma igreja para todos e de todos. E aqui eu digo, salve 2025. Pode vir, estamos prontos para te receber. E estou terminando aqui a minha palavra. Vou já orar com os irmãos. Eu espero que os irmãos hoje separem um tempo. Eu vou ver aqui que horas eu vou postar, porque eu preciso de ajuda, os irmãos sabem muito bem disso. Entregar para o Ministério aí de Comunicação e colocar no Zap, eu não sei como, mas eu oro a Deus para que você compartilhe, você ouça, você vai ouvir a minha voz e você vai ler os meus escritos, observando alguns pequenos erros que tem aí, que, não, repito, não tive como corrigi-la. E que meu amado irmão, minha amada irmã, ai, eu não vou dizer que Deus lhe abençoe, porque Ele vai lhe abençoar. Mas vai abençoar porque Ele prometeu. Ele vai lhe abençoar. Aproveite a bênção de Deus. Aproveite o momento de Deus. Aproveite a saúde que Deus vai lhe dar. Aproveite o emprego que Deus vai lhe dar. Aproveite as horas que Deus lhe dará. Aproveite tudo. Aproveite tudo. E faça da oração de Moisés a sua oração. Senhor, me dá sabedoria. Eu preciso administrar o meu dia. Eu preciso administrar a minha vida profissional, a minha vida pessoal, a minha vida eclesiástica, a minha vida espiritual, as minhas relações com os meus irmãos na igreja, com os meus amigos, com os meus parentes. Senhor, me ensina a aprender a fazer as diferenças entre o que é teu e o que não é teu, o que te agrada e o que não te agrada. Senhor, me dá sabedoria para administrar o meu tempo, o tempo que é meu, o tempo que é da minha família, o tempo que é do meu trabalho e o tempo que é teu. Eu preciso disso. Que seja esta a sua oração. Senhor, abençoa a tua igreja, todos quantos irão ouvir e ler estes apontamentos. Que o teu Espírito faça aplicação e que 2025 seja ano de muitas conquistas, de muitos crentes dedicados operando no teu reino. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Feliz 2025. Que venha 25. Estamos te esperando. Amém.